que é essa coisa de começar uma vida fora de casa. Bom, é uma vida de desafios. E a gente estava falando nesse minuto que, 3 gerações a família dela já viveu isso. A família cubana originalmente e deixou tudo da noite para o dia e foi morar na América. E conta, como é que foi isso? Por questões políticas, minha família saiu de Cuba, foi para os Estados Unidos e depois, por questões de força maior da natureza, acabaram vindo para o Brasil e depois nos mudamos para o interior do Rio, onde nós tivemos uma infância muito feliz e muito bacana, com muito acesso à cultura e muito feliz. Sempre tive a alegria de ter os pais que eu tenho, que sempre trouxeram arte e cultura. Por mais que a gente vivesse numa fazenda, sempre tinha Vila Lobos, Verdi, muito Wagner, Puccini, Maria Callas, e eu desde pequenininha imitando a Callas e imitando tenores, contraltos, tudo, só imitando aquilo, e é uma coisa que foi alimentando quem eu sou hoje. Muito legal. Mas essa veia de deixar tudo, começar do zero, é uma coisa que você já aprendeu desde pequena e ouvia as histórias. Sim. Bom, o Brasil é feito de colonos, é feito de escravos, é feito de gente de todo tipo que se reuniu aqui, que a gente não está construindo isso. Mas como isso está bem mais presente na tua memória, eu acho que você tem coisas a falar pra gente, né? E você também vive nos Estados Unidos e no Brasil, e fica nesse ping-pong, né? E tem uma carreira lá, você tem uma parceria lá numa casa, não é isso? Sim, num teatro, o Sheen Center, que é um teatro muito bacana, que abriu no ano passado, na Bleecker Street, e comecei essa residência em junho desse ano. Muito legal, boa sorte. Obrigada. E ao mesmo tempo, bom, eu acho que a gente pode começar pelo básico. O que você recomenda a quem está lá? Porque o nosso público, o pessoal que acompanha aqui pergunta, muita gente que vem do Tocantins, do Pará, do interior de Santa Catarina, lugares onde a música de concerto quase não existe, que a pessoa segue aquele sonho, aquela paixão. O que você tem a dizer a essa pessoa que deseja e que está já seguindo um caminho técnico, mas não sabe o que, para onde ir? Como você orientaria essa pessoa? Eu acho que a gente tem uma possibilidade agora que é uma sorte imensa, a gente tem acesso à internet. E isso é uma coisa que é tão óbvia, mas às vezes a gente não utiliza o quanto a gente poderia. Tem muitas possibilidades de bolsa de estudo, de parcerias, possibilidades de apoio do governo do país onde você quer ir, porque o Brasil tem muito pouco apoio para quem quer estudar fora. Quando eu fui, a única coisa que tinha na época era bolsas Vitae, que na época eu acho que só era para pós-graduação, e eu estava começando na graduação. Foram várias coisas que não tinham disponíveis no Brasil e que eu consegui apoio com várias instituições e entidades nos países que eu fui. Então isso é uma coisa interessante. E se você tiver dúvida, escreve para quem for, fala: oi, eu sou fulano de tal, gostaria de fazer isso, principalmente para a Carol, que tem tanto conhecimento, e se ela não souber, ela vai escrever para quem ela acha que vai saber. Exatamente. Né? Se ela for sobre Nova York, ela vai escrever para mim. Se ela for sobre Alemanha, ela vai escrever para um outro amigo que está lá no quintal. Então, eu acho que o mais importante é a gente não se limitar ao que a gente acha que não vai conseguir fazer. Primeiro, acha que vai conseguir fazer. Você fala assim: não sei como fazer isso, mas vou dar um jeito. Pergunta. A gente tem uma arma na mão, que é a internet e o acesso à comunicação. Exato. Né? Brava, é isso aí. Desculpa, meninos, essa cara de pau é muito importante, ela é fundamental. Porque quando você sabe onde você deseja chegar, e se você sabe que você tem um propósito nobre na sua arte, Sim. Tudo isso é ferramenta, tudo isso é caminho, porque você sabe onde você quer chegar. Exatamente. E você sabe que você tem se você tem talento, se você tem um desejo, se você tem uma coisa que te chama, claro, vai.
E quer saber? Essa cara de pau vai ser admirada por todo mundo, principalmente pela pessoa que está recebendo a pergunta. Boa, exatamente, porque a pessoa diz, opa, peraí, se ele consegue vencer essa barreira... E se for uma barreira de língua, eu tenho um app no meu... como é que fala? Aplicativo, perdão. No meu celular que, por exemplo, nós como cantores falamos algumas línguas, né? Mas obviamente eu quero aprender mais. Então eu tenho um aplicativo no meu celular que eu estudo 5 minutos por dia, agora eu estou aprendendo russo. Então eu aprendo 5 minutos, aí quando eu tenho mais tempo, então nós temos acesso a 1000 coisas que as pessoas não tinham no passado. Cara de pau é não fazer. Brava, muito bem. É verdade. É porque você arranja todo tipo de desculpa para dizer, eu não, né? Exatamente. Angélica, vamos falar a boa verdade aqui. Eu não sei o que você acha, mas eu tenho plena consciência de que eu não sou a melhor voz, nem sou a mais talentosa e nem a mais musical de todos aqueles que começaram junto comigo. Mas o que é que faz um artista ir à frente? Eu acho que quem tem sucesso, êxito de carreira, não é a melhor voz. É quem tem a capacidade de ser consistente, é quem tem a capacidade de ser humilde, coerente com o que quer e profissional. Tem uma coisa que é, por exemplo, já aconteceu em alguns projetos que eu trabalhei com uma pessoa, um músico incrível, gênio, mas me deu tanto problema, tão assim, de coisas que não... Aí você vai... Porque quando eu comecei a trabalhar com aquela pessoa, eu falei, nossa, como é que esse cara não está lá longe? Esse músico é incrível. Aí você vai se dar conta que tem questões de convivência, tem questões de excesso de vez, né? Tem questões... Eu acho mais importante é você ser profissional, ser coerente com as suas escolhas e ser consistente com a sua entrega, né? Isso dá muito. O que a gente está aqui é para... Se você não gosta de se entregar, de ser esse ermitão de estudo e servo da música como de uma maneira saudável, vai procurar outra coisa para fazer. Porque você tem que gostar do processo, você tem que estar feliz sentado num piano, aprendendo a sua música, senão vai fazer outra coisa, não tem demérito absolutamente nenhum, ao contrário, é um sinal de inteligência. Se você tem a capacidade de entender que você não gosta daquilo, que você só gosta dos louros, aí é melhor ir fazer outra coisa. A gente entra em um assunto muito interessante. Eu sou professora e aqui no estúdio a gente sempre conversa isso. A primeira coisa, as primeiras coisas é: eu vou colocar um amplificador na sua garganta. O que você tem a dizer? Porque isso é uma coisa, é um fato do cantor. Esse saber onde chegar, curtir o processo e entender que aqueles picos, eles são apenas picos. Aos louros, as flores depois do concerto, aquilo dali é só um pico, aquilo dali é só uma tacinha de... Você brinda, mas o grande processo é uma coisa muito maior. E isso faz parte de uma série de perguntas surgem, né? Quem sou eu na sociedade? O que desejo contribuir? E isso tudo parte desse espírito ermitão. É um espírito de estagiário, de sempre dizer, bom, eu não sei. Abrir a partitura e dizer, eu não sei. E a partir dali trabalhar, né? Mas isso a gente também tem um lado da gente que tem que ser muito paciente. Porque eu sei que durante anos eu fui essa pessoa. Eu fui essa pessoa que não curtia tanto estudar. Eu tive uma experiência agora, recentemente, convidei um grande músico para fazer um concerto comigo, que foi meu professor na Unirio quando eu estudava aqui. E eu falei, você não lembra? Eu era péssima aluna, não estudava solfejo, não fazia nada. E como isso me fez falta, depois que eu fui fazer faculdade. Então, é uma coisa de reconhecer, ter essa paciência nos momentos de transição e entender. Para mim, demorou bastante para eu entender. E eu só passei a gostar do processo quando eu passei a reconhecer tanto que eu preciso melhorar. E que não tem nada que você possa fazer além de estudar, voltar para a base.
estudar, fazer, voltar pro zero, né? E como você aprende a sua música? Você abre aquilo, você colore tudo, você solfeja, você faz o texto, você faz a tradução, você faz passo por passo, senão a gente enlouquece, né? E tem um nível, isso entra já em outro tema, né? Por exemplo, de ficar nervoso em concerto. Falta de preparo. Tá aí, essa é uma boa pergunta. Hoje, aqui no estúdio, um aluno fez essa pergunta: professora, como a senhora se sente quando sobe no palco? Eu digo, ai, tão feliz, não é aquelas pessoas, aí regalou o olho, mas como assim? É tão difícil. Mas eu acho que é porque quando você vence todo esse processo, você curte todas essas fases, você sobe no palco pronto e dizer, é isso o melhor que eu tenho para oferecer. Não tenho mais do que isso. Exatamente. Então, é ter essa consciência de que você fez o melhor que você podia naquele momento. E que vai celebrar junto com aquelas pessoas. Exatamente. Vai ter erro, você realmente é um projeto em andamento, sempre, como artista. Sempre. Então sobe no palco com a humildade de dizer, realmente, eu sou falível e é possível que eu consiga dar um salto mortal para trás. E é possível que eu não consiga, mas esse ato de desnudar-se, a plateia reconhece. Tem uns e outros que vão lá para sofrer e dizerem, ai, que péssimo, não foi bom. Mas a grande maioria das pessoas vai para curtir. E mesmo que você não acerte o salto mortal, eles vão curtir a tua entrega. Com certeza. Não é? Com certeza. Que as pessoas estão indo, eu acho interessante que cada coisa que você fala me leva para mil coisas. Abriu outro assunto. Mas eu acho que uma das coisas é a nossa busca constante, a perfeição que não existe. A gente trabalha duro para chegar no sol, acaba chegando no cometa no meio do caminho. Às vezes chega na lua, né? Mas é muito importante a gente entender que a busca é sempre o melhor, a perfeição que não existe, né? Verdade. Trabalhar. Isso é muito bom. Isso gera uma autoconfiança. Brava. Você sabe que uma coisa, essa minha experiência como artista me ensinou. Quando a gente não é capaz, isso é uma conversa interna, você com você mesmo. Quando você não é capaz de realizar tarefas pequenas, quero dizer, me comprometer a fazer alguma coisa simples e fazê-lo, você nesse discurso consigo mesmo vai perdendo a fé em si mesmo. Você acabou de falar. Se você não é capaz de fazer coisas pequenas, você não consegue almejar. Mesmo que você sonhe, você não é capaz de acreditar em si mesmo. Eu acho que essa é uma coisa muito importante a se falar para esses meninos, né? Porque hoje a gente vive uma fase onde as coisas acontecem de uma forma muito rápida, porque é por causa do celular, essa coisa da ponta dos dedos. E esses meninos que nos procuram, Angélica, são justamente esses que estão fora e dizem, não, mas eu quero fazer uma coisa diferente, mas como eu faço? Eu digo isso. Faça o pouco que você pode fazer hoje, de dia a dia. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, estabelecer metas, estabelecer e escrever. Se você chegar em qualquer lugar que eu estiver, se eu estiver num hotel, se eu estiver na casa dos meus pais, se eu estiver em Nova York, se eu estiver em Paris, se eu estiver em qualquer lugar, você vai entrar se eu passei mais de 2 dias, né, que também vão achar que eu sou louca. Se eu passei mais de 2 dias, você vai ver um monte de post-it na minha parede. Amarelos, laranja e vermelho. De uma coisa de to-do list, de coisas a fazer que eu tenho que fazer. Tem no meu telefone um timerzinho de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, de meia hora. Então tem pequenas metas de dia a dia. E quando eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, eu escrevo uma lista, desde coisas as mais banais de todas. Quando eu estou começando a entrar num processo de ansiedade, de pânico, porque eu estou fazendo muita coisa, eu escrevo as coisas mais básicas, tipo assim, acordar, alongamento, tomar café, meditação por 5 minutos, arrumar a cama. Ponto. Uau, sobrevivi. Mas isso é fundamental, porque você diz assim mesmo, a mensagem é, você é capaz de fazer o simples, agora vamos ao maior. Exatamente. O simples, não. Por mais que pareça uma coisa ridícula, é uma coisa que me ajuda a estabelecer as metas grandes. Eu tenho uma
audição para tal casa de ópera assim, 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 daqui a 8 meses. Eu tenho essa listinha que eu tenho que cumprir todos os dias. Sim. Aí a partir daí, 20 minutos aquecendo a voz, 15 minutos de vocalize específico para isso, 5 minutos de alongamento do corpo. 20 minutos em tal parte da área, tarará, 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 porque assim você vai fazendo. Para mim é muito importante pegar uma canetinha vermelha e fazer assim, tá. Me dá uma sensação de ter terminado alguma coisa. Ô, Angélica, isso veio dos esportes? Ah, com certeza. A Angélica é remadora, tá, gente? Remadora olímpica, né? Nível olímpico. Fala. Então, essa vida de atleta, bom, porque o atleta não tem escolha, né? Ou você é disciplinado ou você simplesmente não tá. Não tem jeito, não tem jeito. E é uma coisa que te ensina, não tem nada mais parecido com a música do que o esporte, e nada mais parecido com o esporte do que a música. Em todos os sentidos, desde, por exemplo, no remo, você precisa do legato para você conseguir fazer o movimento com o mínimo de kick no barco para fazer uma coisa no legato. A questão da respiração é importantíssima, a questão de disciplina é incrível. Eu acabei de passar por uma experiência também muito intensa, que eu estava treinando, tentando o índice olímpico para a Olimpíada 2016 e também com vários concertos que já estavam agendados desde os 2 anos anteriores. Então eu tive que entender que meu dia tem 24 horas e que essa coisa do timerzinho, do reloginho, de não sei o que, tinha que ser cumprido à risca. Senão eu não ia conseguir fazer as coisas. Então eu tive que fazer escolhas de prioridade. Então, eu tive que me afastar de todo e qualquer... Por esse período, mas eu tinha uma meta de uma data, que era as eliminatórias, que era a classificatória. Então, eu sabia que ia acabar. Tudo bem, senão a gente enlouquece também, né? De ficar fazendo tudo. E eu aprendi alguns anos atrás, há 15 anos atrás, quando eu estava treinando para outra Olimpíada, que quando você faz muito de uma coisa, também não é legal. Eu acabei me machucando, eu acabei tendo overtraining, eu acabei superaquecendo, que acontece com a gente com a voz, que às vezes a gente entra numa de vou fazer, e você acaba se atrapalhando. Encontrar esse equilíbrio, eu acho que é a coisa mais importante. É muito delicado isso. Olha, me veio um insight agora, uma imagem. Essa coisa do endorsement, ela estava me explicando antes agora da nossa conversa, o que é endorsement? Endorsement é como se fosse um patrocinador ou uma parceria. Mas isso também vem dos esportes, né? Se eu preciso de um equipamento, a firma que produz me patrocina ou me fornece aquilo por uma troca de imagem. E olha, é muito curioso. Bom, a Angélica, nos Estados Unidos e no Brasil, então você tem coisas da forma de fazer americana que podem nos ensinar. Eu achei muito interessante isso, porque ela está falando de uma coisa chamada custo fixo do artista, que são roupas, né? Isso. Roupa, joia, bijuteria, maquiagem, cabeleireiro, maquiador, fotógrafo, todas essas coisas, hotel, que são coisas que muitas vezes você tem que arcar, né? E que você pode perfeitamente estabelecer parcerias com os lugares onde você vai. Por exemplo, você vai fazer um concerto em São Paulo. Aí você, se a produção, porque às vezes acontece, a gente recebe, algumas produções cobrem tudo e te pagam X. Outras produções te pagam 2X e você tem que fazer tudo. E com a crise, às vezes esse X é X sobre 10, às vezes as coisas variam muito. Então eu procuro por 2 razões. Primeiro, pelo óbvio, que é diminuir custo para a gente. Segundo, quando são outras cidades, eu gosto muito, por exemplo, eu estive agora em Campos, que é a cidade onde eu cresci. Eu gosto de prestigiar os artistas locais. Então, eu poderia de usar a designer de vestidos de lá, que me viu pequenininha, um maquiador local, todas essas coisas que são pessoas muito boas, de um nível muito bom e que precisam ser vistas fora também.
Então isso é uma parceria. Isso é uma coisa já bastante comum na música pop, na televisão, em cinema, nos esportes, principalmente no futebol e no vôlei. O remo não tanto, o remo passou a ter agora também. Eu também consegui algumas parcerias enquanto eu estava treinando, que foi imprescindível para eu conseguir treinar. Parceria de suplemento, parceria de roupa, e eu sou atleta do Botafogo, então o Botafogo me ajudou muito também nesse sentido. Todas essas parcerias a gente estabelece por questões de troca, é sempre bom para nós e para eles. Outra coisa que eu acho que vai nessa mesma linha, o artista brasileiro, de uma forma geral, pensa sempre, eu vou buscar patrocínio público. Eu vejo, por exemplo, no seu site, você colocou lá, se você deseja patrocinar essa artista, entre em contato. Claro. Quer dizer, abrindo espaço para colaboração particular. Claro. Eu achei isso genial e pensei, nossa, isso simplesmente não existe na nossa cultura e por que não? Mas isso é uma coisa que não é que a gente é pior ou melhor, ou que a gente sabe menos ou sabe mais. É o que a gente está acostumado. Eu acho que tem uma cultura que já é comum na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, de voluntariado. Uma coisa que aqui no Brasil é uma coisa muito nova, é que agora nas Olimpíadas as pessoas passaram a se dar conta da importância de ser voluntário, mesmo que você não receba um centavo por aquilo. A questão de patrocínio, tem patrocínio. Nos Estados Unidos você pode patrocinar com dedução no imposto direto, desde que você faça através de uma instituição que eles chamam de um guarda-chuva, de uma umbrella, é uma non-for-profit, uma organização sem fins lucrativos, desculpa. E então você se associa a uma organização sem fins lucrativos, qualquer pessoa que queira doar vai entrar em contato com você e faz essa doação através da empresa a companhia sem fins lucrativos. Aqui no Brasil você precisa ter a questão da Lei Rouanet, né? Então você pode fazer com dedução do imposto de renda ou fazer simplesmente porque você quer doar. E as pessoas às vezes elas querem ajudar ou elas querem te deixar claro que gostam do que você faz e querem um concerto, mas não podem estar lá. Então, vou comprar um ingresso para o seu concerto, não posso estar lá, mas eu vou fazer por onde que eu faço? Faz por aqui. Isso é um tipo de doação. Ok. Olha, eu acho que a gente pode falar mais a esse respeito, porque eu sempre penso, Angélica, por exemplo, nos jovens artistas que não têm plena condição de pagar pela formação. Claro. A gente precisa já de alguma coisa para atender esses jovens. Com certeza. Que são talentos notório talento. Sim. E a coisa vai ficando para quem tem o dinheiro para pagar pelas aulas, mas a gente precisa. Não, é impossível. É muito caro. É muito caro. É muito complicado e tem várias coisas que podem ser feitas. Por exemplo, você fazer um jantar beneficente na sua casa, convidar os amigos da família, os amigos da escola, os pais não sei de onde, não sei quem, não sei quanto, cantar para essas pessoas e explicar o que você gostaria com aquilo. Eu preciso de $100 para pagar a aplicação para a universidade tal, em tal cidade assim. Eu preciso de R$300 para viajar para não sei aonde e fazer uma aula por semana, que paga minha passagem, estadia num hostel e uma aula. É você estabelecer pequenas metas e as pessoas não dão dinheiro porque eu preciso de dinheiro porque eu quero ser cantor de ópera. Não. As pessoas dão dinheiro porque as pessoas dão dinheiro para um projeto. Então você fala, eu gostaria de fazer uma aula por semana em tal cidade assim, meu custo é tal, você pode me ajudar? Se você não quiser incomodar as pessoas tão diretamente, faz uma festa, um jantar, uma vez a cada 2 meses, alguma coisa nesse sentido que possa
angariar os fundos necessários para esse projeto, mas sempre estabelecer metas, projetos. Se a gente for ficar esperando pelo Estado, é impossível. É impossível, e eu acho que é excelente esse tipo de mobilização, porque todo mundo diz que gosta de cultura, e de fato, em geral, gosta muito. Mas eu acho que essa sua ideia é excelente, porque eu tenho certeza de que quem vai nos assistir é gente de todos os lugares. E eu acho que essa ideia pode vingar. É muito curioso, Angélica, porque eu chego às vezes em Minas, eu chego no Paraná, eu chego em qualquer lugar. Carol, aquele vídeo nos ajudou, nos Ai, que orientou. coisa boa! Eu tenho certeza de que essa boa. sua ideia vai Gente, vingar. ideias a gente tem sempre. Qualquer dúvida, escreve pra gente. Porque, por exemplo, quando eu estava remando da primeira vez, estava numa fase diferente da vida, muita coisa acontecendo. Eu inventei de fazer camiseta de remo. Então, eu vendia camiseta de remo para pagar os suplementos. Porque na época o clube que eu estava treinando não podia. São coisas assim, nada pode ser empecilho. Não existem problemas, existem soluções. Então, faz camiseta para vender, faz um jantar para angariar fundo, convida seus amigos e faz um sarau e cobra entrada. Faz uma feira, coisas que você possa. Tem que ser criativo, a gente é brasileiro, a gente tem que ser criativo, porque aqui o que não falta é talento. É verdade. Mas a gente precisa se ajudar. É verdade, tem uma coisa de amor ao trabalho, né? Muito. Eu vejo você falando assim com tanto empenho, tanta empolgação, eu acho que esse é o segredo, né? Esse é amor ao trabalho, que não importa de onde você esteja saindo, você vai chegar. Exato. Porque com esse empenho, né? Com esse amor à meta e amor ao trabalho. Exatamente. E eu acho também que é sinal de inteligência se você descobrir mais cedo do que mais tarde de que não é a sua. É verdade. É verdade. E não, olha, mais uma vez, não há demérito algum. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não tem essa coisa, eu sou um artista fracassado. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade para dizer que não existe artista fracassado. Todas as pessoas que eu conheço que tiveram formação nas artes liberais, artes clássicas, sejam administradores e administradoras da melhor qualidade, porque as janelas da mente são abertas de uma tal forma quando você tem acesso à arte. Tem uma amiga que ela é advogada, ela é procuradora, e ela fala, não há problema nenhum, ela é formada em piano. Para mim não há problema nenhum sentar no computador e trabalhar durante 8 horas, porque eu já tenho o costume. Ela tem o foco, ela tem a concentração, e quem foi que ensinou? A arte. Então, meus amores, não existe esse negócio de artista fracassado. Se hoje, nesse momento, com esse vídeo, você disser, não é pra mim, vou para o outro lado lá. Você vai, mas imbuído de uma tamanha preparação, de um tamanho escopo, que as pessoas, no momento que você chegar lá do outro lado, vão dizer, nossa, mas de onde você veio? Eu vim das artes. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante também. Para que a gente não fique mais nessa mentalidade de que existe o perde ou ganha. Existe o ganha-ganha. Claro. Em artes tudo é ganho. Claro. Né? Claro, com certeza. Angélica, vamos terminar? Eu gostaria que você... Já? Tanta coisa para falar! Tanta coisa! Bom, a gente pode gravar mais. Mas eu gostaria que você dissesse alguma coisa, enfim, alguma coisa que não tenha ficado na nossa conversa, que você gostaria de deixar para esse pessoal. Com certeza. Primeiro, que honra que nossas vidas se cruzaram. Tenho uma admiração enorme por você. Obrigada. Pela sua técnica, pela sua consistência. Você como artista, já te vi no palco tantas vezes. É a primeira vez que a gente tem a possibilidade de estar compartilhando isso. Estou envergonhada. Não, é verdade. Eu tenho uma admiração enorme por você e continuo o que você está fazendo. E obrigada por essa iniciativa. Inclusive, ajuda a gente a pensar. Muitíssimo. Né? Que bom, obrigada. Eu acho o seguinte, tem uma coisa muito importante que eu aprendi, que é encontrar qual é o seu nicho. Né? Para mim, morando em Nova York, o que é importante de eu estar morando lá? Eu tenho acesso a muita coisa, aos meus heróis, aos nossos heróis, que a gente ouve desde pequenininho e que a gente quer aprender deles, então eu posso simplesmente pegar o telefone e fazer uma aula. Isso é uma coisa incrível. Também tenho vários heróis aqui no Brasil, e que eu também tenho essa possibilidade de pegar o telefone quando eu venho para cá e fazer isso. Outra coisa interessante de estar lá
é que como tem tanta competição, tanta competitividade, me força a estar constantemente no meu melhor. Não dá tempo de dar desculpa para nada. Sempre você tem que estar pronto. Não dá, porque as coisas são, se você não tiver 100% aprendido da sua música, completamente memorizado, super profissional, boa pessoa, leve, bom de trabalhar, isso e aquilo, e mais um pouco, tem uma fila enorme atrás de você e ninguém vai ficar com pena. Outra coisa que é muito importante que eu comecei a falar é do nicho, entender o que você é melhor. Se é cantando barroco, se é cantando romântico, se é cantando bel canto, se é fazendo música latino-americana, que é de uma qualidade incrível. E eu, por exemplo, entendi e eu consegui entrar no mercado em Nova York fazendo exatamente isso. Música clássica erudita brasileira e música erudita latino-americana. As minhas raízes, o que eu faço melhor, o que me ensinou também muitas coisas de técnica para eu poder aplicar essas coisas, precisamente por eu me sentir mais cômoda e confortável no repertório da canto, no repertório romântico. O que eu podia fazer, o que eu me sinto mais em casa. E o que acabou acontecendo? Acabou abrindo esse espaço. Então, o que é muito importante é encontrar o nicho, buscar repertório, música contemporânea. Tem tantas possibilidades. É não se bitolar, vou fazer só isso, vou fazer só isso. Não. Busquem seus espaços, busquem o seu nicho, onde você se sente melhor. Quer procurar fazer música espanhola, porque tem uma coisa interessante de cantejondo, faz, e aqui sugiro as outras coisas. Eu sugiro ou música brasileira ou música cubana, porque é o meu sangue. E eu acabo me sentindo muito em casa com isso. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Bom, que beleza, que presente a gente ganhou, né? Um beijo e até a próxima.